Muito boa noite! Os nossos encontros de todas as terças-feiras aqui na TV Max com o nosso Max Esporte. Que alegria! Semana tem que passar rápido para que a gente fique juntinho aqui na TV Max. Programa de hoje com muitas atrações, muitas coisas interessantes e você tem que ficar ligado, ficar atento porque vai ter muita discussão. Esse VAR está dando problema. Mas, enfim, tem o nosso querido jornalista Marcos Penido, ele que, com a sua inteligência, é um dos mais experientes jornalistas do Brasil, de impresso, vai estar com a gente também, ao lado do Jaime Luiz, no primeiro bloco, falando do futebol europeu, futebol português, Marcos Bigo Mendes, Maíra de Assis, mais o nosso Paulo Bizarro, Paulo César Oliveira, ao lado dos meus mosqueteiros, olha eles aí, eles estão chegando, ó. Sempre engraçadinho Otávio Bocão, outro engraçadinho o Jorge Ramos, faz gracinha também Sérgio Américo, e cadê a sua gracinha, Ursão? Carlos Borges, tudo isso num grande apoio, que apoio, agradeço a vocês, Supermercados Costa Azul, é muito bom ter você aqui, de REN TV, comprar para quê? Aluga é muito barato, também de ACM, muito mais que uma academia. E agora com a gente, o nosso chimeninho, 6 endereços, a sua escolha, Lapa e Glória. Bom, dito isso, vamos começar a movimentar com os meus mosqueteiros, rolando a bola. Aqui não tem VAR, aqui vamos direto. Meu abraço para o meu querido Daniel Vanderlei, sempre atento, sempre chegando junto, ele está dando carrinho, botando tudo bonitinho. Dani, vamos botar o Jaime Luiz no ar, vamos começar a falar do futebol português, alguns detalhes do futebol europeu. Como diria Sérgio Américo, é Jaime ou Jaime? Boa noite, Jaime. Isso. Um abraço, tudo tranquilo? Boa noite, meus amigos, estamos aí, tudo bem, graças a Deus, vamos lá. Bocão, você viu a elegância do Jaime? Que elegância! Primeira pergunta para o nosso querido Jaime Luiz. Boa noite, Mazela. Boa noite, meus companheiros. Só para lembrar que o bicho vai pegar hoje no programa, hein? Você que está em casa aí, se prepara que o bicho vai pegar. Jaime, boa noite. Uma satisfação sempre falar com você. Eu queria saber se já saiu a tabela do campeonato. Você tem alguma informação sobre isso? Boa noite, Bocão. Prazer em revê-lo. Depois do seu affair, né? Do seu problema, mas tudo bem. Federação Portuguesa de Futebol marcou em setembro o Campeonato Português. Começa com o Futebol Clube do Porto, campeão, recebendo o Braga. O Benfica vai a Famalicão. O Sporting em Lisboa recebe o Gil Vicente. Os demais jogos, Nacional e Boa Vista, Santa Clara, Marítimo, Guimarães, Belenenses, Moreirense e Feirense, Portimonense e Passos de Ferreira e Tondela, Rio Ave. É isso aí, primeira rodada do campeonato, 20 de setembro. Muito é verdade. Bom. Agora, só para o pessoal entender a piada em casa, né, Jorge Ramos? O Bocão, essa madrugada, acordou e foi ao banheiro e levou o celular. Aí vocês imaginam o desastre que esse maluco, aconteceu com esse maluco no banheiro. E para trabalhar nesta terça-feira à noite foi meio complicado, porque o celular dele estava comprometido, cheio d'água. Obrigado, Fabinho da Duracell, Fabinho da Duracell. Vai lá. Olha só, boa noite, meu querido irmão Sérgio Américo, parabéns pelo esforço, cada vez mais bonito, elegante, magrinho e com muita saúde, que é o mais importante, meu querido amigo. É verdade, né? Perdendo peso, né? Daqui a pouco eu tenho que participar daqueles programas aí para fazer jus a todo esse esforço. Brincadeiras à parte, boa noite, Mazela, boa noite, amigos. Galera ligada na TV Max, no Max Esporte. E boa noite também para o meu amigo Jaime Luiz. Ô Jaime, dá um panorama completo das notícias aí de Portugal e do futebol europeu para a gente. Tudo bem, Serginho, meu abraço, prazer em te rever com saúde. Mercado fecha dia 6 de outubro. Vou lembrando mais uma vez. Thiago Silva deixou o Paris Saint-Germain e assinando com o Chelsea da Inglaterra. Soares, como quiserem, exige 25 milhões do Barcelona e já tem convites da Juventus, principalmente. Palmeiras e Benfica estão negociando o jovem Patrick Paula. O Paris Saint-Germain pode trocar o técnico e pode ser o Maximiliano Allegri, ex-técnico da Juventus, o novo treinador do PSG. E pela
terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O Benfica, segundo o sorteio, vai enfrentar o PAOK da Grécia. Tudo a 15 de setembro. A rodada será a 15 de setembro. Fase de preparação do Benfica, com muito êxito. Benfica goleou o Estoril 4-1, o Belenenses 5-1, o Farense 6-1 e domingo na Luz 2-1 diante dos ingleses do Bournemouth, sendo que o Cebolinha fez o segundo gol, bem ao seu estilo, com uma grande exibição. Tá certo, então. Positivo. Olha só, futebol europeu começando, positivo operante, né, Serginho? Começando a ganhar corpo para a temporada 2021. Meu querido Jorge Ramos, bom tê-lo de volta aqui no nosso programa, o Ponto de Equilíbrio. Aliás, você já foi mais ponto de equilíbrio. Ultimamente você está bem engraçadinho. Boa noite, meu querido amigo. Uma boa noite também para você, Mazela. Boa noite a todos os meus amigos, a você que está em casa nos assistindo. Bom, eu fico aqui com uma dúvida muito grande e acho que deve ser a dúvida de muitos torcedores. Para onde vai o Messi? Ele que já vestiu nas brincadeiras das redes sociais a camisa do Flamengo, a camisa do Vasco, a camisa do Botafogo. Afinal, Luiz, para onde vai o Messi, hein? Boa noite para você, meu amigo. Um abraço, Jorge. O Messi está muito complicado, porque o Messi teria que se apresentar ontem, deveria ter se apresentado ontem ao Barcelona para fazer os testes de coronavírus, não apareceu. Nos treinamentos, também não. Resultado, todo mundo está na expectativa. O Barcelona quer os 700 milhões, senão não sai. A Liga Espanhola, consultada, já disse que para sair ele tem que pagar a cláusula, senão não sai. O Barcelona disse ao pai do Messi, olha, se o Manchester City deseja o Messi, eu quero o Gabriel Jesus, o português Bernardo Silva e o argelino Mahrez. Só que o Manchester disse que não. Está em Barcelona, neste momento, o Guardiola, ele que tem muito prestígio junto ao Barcelona, tentando resolver o problema. O Messi bate o pé. Eu não volto mais ao Barcelona. Vamos ver o que isso vai dar, porque realmente é profundamente lamentável um jogador da sua qualidade, né? Ficar nessa situação. São muitos os problemas. O Barcelona, além do Messi, tem o Suárez, tem o Vidal, tem jogadores que querem também sair. Falta dinheiro. E até agora o treinador só tem 17 jogadores. É complicadíssimo. Ursão Dovral, meu querido amigo, o seu boa noite. Fala, seu Carlos Borges. Boa noite, Mazela. Boa noite aos nossos companheiros. Já liguei aqui para o meu advogado, porque o seu rapaz disse que o bicho vai pegar, eu já estou com o meu advogado já acionado aqui. Boa noite ao nosso Jaime Luiz. Jaime Luiz, eu quero ver a seleção portuguesa. Joga ou não joga essa semana? Eu quero ver essa seleção portuguesa como é que está. Boa noite. Borges, boa noite, um grande abraço, amigo. Joga no próximo sábado contra a Croácia pela Taça das Nações no Estádio do Dragão, lá no Porto, lá no Porto. Volta a jogar depois, dia 8, contra a Suécia em Solna, estádio que tem, para nós aqui no Brasil, uma lembrança muito grata. Foi ali que o Brasil, em 58, ganhou o Mundial. E com Cristiano Ronaldo e companhia, Portugal está no grupo 3, com Suécia, Croácia e também com a França. É isso. Jaiminho. Notícias boas essa semana. Estou sentindo que o Jaime está bem animado. A pandemia está fazendo bem ao nosso querido Jaime Luiz, sempre elegante, o mais bonito de todos. O nosso quinto mosqueteiro, Jaime Luiz. Nossa, que alegria. Bom, só coisa interessante. Podemos depois debater mais um pouquinho? Porque tem negócio do Messi, comportamento, tipo de futebol, boas coisas, boas informações que o nosso Jaime está trazendo, não só a respeito do futebol português, como do futebol europeu. Para fechar, Jaime, para não esticar o programa, você sabe que você participa, está sempre com novidades. Olha só, os favoritos continuam sendo para o Campeonato Português 2021 o Porto e o Benfica, ou o Sporting pode fazer uma graça? Não é Sporting nada, é Sporting, não? Isso é o correto. Viu?
Pois é, deixa eu dizer, o Sporting Clube Portugal, que é um clube tradicional, muitas vezes campeão de Portugal, conquistou muitas taças e tal, tem muito público, né? É o Fluminense lá da terra, eu diria, porque é o clube da elite. Pois bem, o que acontece? O Sporting está se reforçando, tem um belo treinador e acredito que vai fazer, como se diria lá em Portugal, vai fazer moça, vai fazer barulho e vai machucar muita gente. Isso vai. Vai fazer moça. Só que o Fluminense ganha muito. O Sporting e o Sporting não ganham nada ultimamente. Aliás, o Duílio, que foi do Fluminense, né? Ninguém te chamou, Bocão, fica na sua. Obedeça o chefe. Fique quieto. Daniel, corte o Bocão. Não, só um minuto. Você fala em Portugal. Na Alemanha, além do Bayern de Munique, quem é que ganha? Ninguém. Pois é. Então, na Espanha, ou é Real Madrid ou é Barcelona. É isso. Vamos seguir o programa. Fala, Bocão, rapidinho, porque nós temos que seguir o programa. Vai. Eu queria saber o Jaime, se o Benfica está montando um time para disputar a Liga dos Campeões mesmo. O Benfica o Benfica deve contratar nas próximas horas o atacante Martínez, que é do Real Madrid. Tá o problema só no salário, o Real Madrid já liberou. E está contratando, o Benfica está contratando. Contratou 2 jogadores, um inglês e um holandês, que acabam de ser chamados para a Taça das Nações, para os seus países, são jogadores internacionais. Aí no domingo fez uma bela exibição, jogou muito bem, e o Cebolinha partindo como se diz lá na terra, partindo a loiça. Para fechar o assunto, a opinião de cada um, para mim o Benfica vai ficar em terceiro lugar no Campeonato Português. O campeão será o Porto, o segundo será o Sporting e terceiro o Benfica. Para você, Borges? Vai ficar na 4ª posição. Jorge Ramos? Eu acho que o Benfica está armando um time para ser campeão lá em Portugal e disputar bem também a Liga dos Campeões. Enfim, eu acho que vai ser campeão português. Você, Serginho? Ganha o Campeonato Português, mas não ganha a Liga dos Campeões. Fala, Bocão. Ganha com 5 pontos de diferença na frente do Porto. Quero ver. Olha só, Jaime, fica com a gente. Marca esse programa. O Benfica vai ser o programa. Vai ser o terceiro colocado, Benfica, não vai dar nada certo para os encarnados, encarnados, vai dar nada certo. Chega você, meu querido amigo, você não fala mais, Jaime, você já está provocando todo mundo desde esse programa. Você é um provocador, você é um criador de casos, Jaime Luiz. Está chegando os amantes da bola laranja, quem gosta é o basquetebol, o meu querido amigo Marcos Bigo Mendes. Olá, amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport. Estamos aqui mais uma vez para uma dica do basquete. Desta vez continuarei falando sobre os 7 princípios de um ataque eficiente e equilibrado, com o 6º princípio. Phil Jackson e Tex Winter, eles costumavam dizer que o homem com a posse da bola, ele tem que ter a possibilidade para passar a bola para os seus 4 companheiros. Quando eu era técnico, eu dizia para os meus atletas para que eles se posicionarem sempre procurando receber a bola e que não forçasse o passe. O passe ele não pode ser forçado. Caso não possa passar a bola para um determinado jogador, tem mais 3 jogadores para receber. Isso é importante em relação ao posicionamento dos jogadores na quadra. Então, técnicos de basquete, criem seus sistemas de jogo, mas sempre avisem seus atletas, principalmente aquele que está com a posse da bola, para não forçar o passe e sempre procurar os outros jogadores que estão em condições de receber. Assim, a divisão da bola fica mais fácil durante o ataque, tá bom? Um abraço, boa noite, até a próxima terça-feira. Valeu! Muito bem, Biguzinho. Continuamos nas quadras. Sai da cesta, sai do aro, vamos para a rede para o voleibol. Com a gente, a nossa querida Maíra de Assis. Olá, Mazela, olá a todos do Max Sport. Depois de falar de Rio de Janeiro e de São Paulo, a gente vai conhecer a força de Minas Gerais no voleibol brasileiro. Na Superliga, o estado conta com 2 clubes no feminino e 4 no masculino. E começando os nossos destaques pelo Dentil Praia Clube, o projeto vem ocupando as primeiras posições do Campeonato Brasileiro nos últimos anos.
o time feminino conquistou seu primeiro título nacional na temporada 2017-2018. Com isso, quebrou a hegemonia do projeto do Rio de Janeiro, liderado pelo técnico Bernardinho. Já o Minas Tênis Clube é um dos times mais tradicionais do Brasil e um dos poucos a atuar tanto no masculino quanto no feminino. É um dos principais centros de formação de atletas no Brasil e uma das atuais forças da disputa no título da Superliga Feminina. Já no masculino, quem faz história é o Sada Cruzeiro. Criado em 2006, o time é 6 vezes campeão da Superliga e tricampeão do Mundial de Clubes. E apesar do projeto ter apenas 14 anos de vida, o nosso quadro aqui não teria tempo suficiente para enumerar todos os títulos desse time tão vitorioso. E para completar a participação mineira, Montes Claros América Vôlei e Azulim Gabarito Uberlândia são os 2 outros times do masculino na elite do voleibol nacional. A consistência é uma qualidade muito importante do voleibol mineiro. E Minas trouxe forças competitivas para disputar a Superliga ao longo dos anos. Sem dúvida, é um estado que ajuda a consolidar o vôlei como um esporte verdadeiramente brasileiro. Por hoje é só, Mazela, e até a próxima com mais vôlei. Tchau! Obrigado, Maíra, querida. As novidades do voleibol pra gente. E agora, depois da Maíra, resposta rápida de vocês, sem enrolar, por favor. Senão o Bira vai meter a caneta em vocês, vai passar a tesoura. Está chegando o nosso Paulo Bizarro para fechar. Qual a camisa de Paulo Bizarro para agora? Por favor, resposta rápida. Por favor, eu começo com você, meu querido amigo Sérgio Américo. Camisa do Hulk. Hulk. Para você, Jaime Luiz. Uma camisa bem florida hoje. Já começou, tu montou o negócio. Vai você, Jorge Ramos. Até congelou o Jorge Ramos. Até congelou. Tá vendo, Jaime, que você apontou, Jaime? Você, Carlos Borges. Pantera Negra. Com a camisa do Homem Gelo. Pantera Negra. Pantera Negra. E para fechar, a minha Capitão preocupação América. de sempre. Capitão América. Fala, Bocão. Você que é minha preocupação. Fala. A camisa do ET e Rodolfo, não é o ET, não, do ET e Rodolfo, aquele magrelinho. Paulo Bizarro. Olá, abraço carinhoso a todos! E o mês de setembro começa quente no mundo dos games. No CBLOL teremos a grande final no Super Clássico entre INTZ e PEN Game, dia 5 de setembro. Quem vencerá? Vamos descobrir! Na Liga Brasileira de Free Fire Série A, o Flamengo B4 mostrou que não tá pra brincadeira e está liderando a competição com grande atuação nas últimas etapas. Aí ele fica à frente da equipe da Fúria, Team Liquid e Black Dragons, as 4 primeiras posições. A SS, que vem em primeiro, caiu para 6º, mas tem muita competição por aí e muita emoção. Na Liga Brasileira de Free Fire Série B, nossos parceiros da Brave Heart estão estreando com um timaço todo remodelado. Vejam lá no Insta deles que tem muita novidade boa da Brave Heart. Coração valente, vamos lá! Dica de streamer sensacional para quem curte história dos games, veio do Cláudio, meu irmão, que curte aqui muito o programa. GDLK da Netflix conta história do game, muita coisa que a gente já contou por aqui, mas com muito detalhe. Vale a pena. Aliás, beijão pro Cláudio e a Bela, meus irmãos, que sempre apoiam aqui o quadro. Nos lançamentos do mês tem para todo gosto. Para quem curte estratégia no melhor estilo Warcraft, Iron Harvest, grande dica com modo multiplayer. Para quem curte herói, Marvel Avenger com nossos heróis favoritos quebrando tudo. E o Homem-Aranha exclusivo para a versão do PS4. Nos esportes tem um novo PES 2021 que vem aí com uma atualização do 2020 para poder dar tempo para 2022. Vamos ver o que a Konami vai trazer de novidade. Tem também o NBA 2K21 com novos jogadores, melhoria nos gráficos e na jogabilidade. Promete arrepiar para os fãs de basquete.
E tem também o Tony Hawk's, nova versão do jogo tradicional, que vem aí arrebentando com música Confisco do Charlie Brown Jr. e a nossa Letícia Buffoni como um dos jogadores. Vai ser de arrepiar. Vamos ficando por aqui. Essas são as dicas. Até a próxima semana com muita novidade nos games. Tchau! Muito bem, Paulinho. Você está vendo como os caras te sacaneiam, Paulinho? Tem que ter troco, Paulo. Você é muito educado. O marido da Ilana tem que chegar junto. A camisa foi do The Flash, um grande ídolo do Botafogo, Valdeir, que corria pra caramba, viu? The Flash. Obrigado, Paulo. E saindo do Jaime Luiz na Europa, com outro passeio pela Europa, em qualquer lugar do planeta, está o nosso correspondente Paulo César Oliveira, nosso Paulinho, que estava em férias, rodando pela Europa. Fala, Paulinho. E foram conhecidos os sorteios para as competições europeias. Na segunda pré-eliminatória, a Europa League terá 40 jogos. Já a Champions League, em sua terceira e última pré-eliminatória, terá 8 jogos. Serão os 8 últimos clubes que vão se juntar aos 24 já classificados para a fase de grupos. As competições europeias começam já na próxima semana. As equipes europeias vão então se preparar para iniciar os seus campeonatos regionais. Alguns países já tiveram os campeonatos iniciados e a grande expectativa é como será o play-off financeiro da UEFA neste ano. Já se sabe, não haverá transações de grande impacto. A situação de Messi é, portanto, indefinida e depende de capital estrangeiro para que se concretize uma transação importante. É por isso que o PSG aparece como um dos grandes favoritos, porque tem então, via Qatar, este capital que poderia contratar Cristiano Ronaldo e também Lionel Messi, o que seria uma equipe de sonhos no futebol europeu e que seria também uma colocação como grande favorita para a Liga dos Campeões, que é o principal título que almeja o Paris Saint-Germain, que há muito tempo tenta ser campeão europeu. Em relação às Ligas dos Campeões e também à Liga Europa, as competições arrancam dentro de uma semana com as suas pré-eliminatórias. O mesmo acontece com a Liga das Nações, que vai então classificar 4 equipes para o play-off final do Campeonato Mundial de Futebol em 2022, que será disputado no Catar. Dos Pirineus, em Andorra, Paulo César Oliveira. Muito obrigado, Paulo César Oliveira, nosso Paulo César, bacana, sempre bom tê-lo com a gente aqui no nosso programa. E a semana que vem, Paulo César Oliveira estará de volta com a gente. Segundo bloco chegando, muitos assuntos, principalmente o VAR, rodadas, muita coisa para ser discutida, ao lado do Daniel Pomeroy e também do jornalista, nosso respeitado amigo do Jaime Luiz, amigo de todos nós, o nosso Marcos Penido. Já, aqui no nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta aqui com o Max Esporte pela TV Max, nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, repeteco meia-noite, quarta-feira, às 6 da manhã. O programa está quente, o programa está com muitas atrações. Nesse segundo bloco, vamos falar do VAR. Mais uma rodada complicada do Campeonato Brasileiro, muita reclamação por parte de alguns clubes, enfim, muita coisa interessante. Lembrando sempre, o apoio de Costa Azul Supermercados, muito mais que o supermercado. É bom ter você aqui. ACM, mais que uma academia. Rede TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E Chimeninho, 6 endereços para você. Lapa e Glória, respeitando, voltando, tudo direitinho, separado. O meu amigo Regis, meu amigo Chimeninho, com a gente mais uma vez para nossa alegria. Um abraço carinhoso para os rubro-negros, né? O Chimeninho e o Regis, é isso aí. Vamos voltar ao programa. Cadê meus mosqueteiros? Daniel Vanderlei vai ter que correr barbaridade. Hoje o Daniel vai correr, o Daniel vai fazer um giro pela Baixada, vai sair, tem que chegar rapidinho nessa noite, hein, Daniel? Acenda o farol, hein, Daniel? Olha só, vamos em frente. Otávio Bocão, nosso Sérgio Américo, o Carlos Borges e também meu queridíssimo amigo Jorge Ramos, recebendo os nossos convidados de hoje. O Marcos Penido, grande jornalista, trabalhou nos principais impressos do Brasil, respeitadíssimo, pegou uma figura ilibada, correta, bom pra caramba,
e nosso amigo, que é importante também, vai penedaço com a gente, e Daniel Pomeroy, um dos grandes árbitros do futebol brasileiro e talvez o maior nome do salão, que antigamente era salão, para tirar as dúvidas com a sua inteligência, com a sua competência, esclarecendo os problemas do VAR, que o VAR está um problema sério. Penedo, que bom tê-lo com a gente aqui no Max Sport, hein, Penedaço? Mazela, que prazer, que honra estar aí falando com você, revendo velhos amigos. Olha, é uma felicidade muito grande realmente estar aqui e poder desfrutar dessas conversas gostosas, essas discussões que eu sinto falta. Eu me aposentei, mas sinto falta, muita falta. Você está aposentado, mas vamos trabalhar. Aposentado só para não escrever, mas está com a gente aqui. Olha só, árbitro de vídeo. O assunto do segundo bloco, eu tenho certeza que os amigos de todo o Brasil que acompanham o Max Sport, pelo TV Max Rio, ou então pela NET, olha só, árbitro de vídeo, polêmicas, enfim, Botafogo 0, Internacional 2, 2 gols anulados do Botafogo. O Gatito vai ser denunciado no STJD porque deu um bico. Depois o Bocão vai dizer se foi bem dado ou mal dado o bico no VAR. Ficou revoltado. Santos 0, Flamengo 1. Arbitragem lá do cara de Goiânia e 2 gols anulados do Santos. Aí a própria TV Globo mostrou com os árbitros dela, falando que foi isso, aquilo, mas eu acho que nós temos que ter opinião própria e podemos discutir, não achar o que é verdade absoluta. Por isso estamos discutindo aqui no Max Sport. Bom, antes de... Daniel, prazer mais uma vez tê-lo com a gente, hein, Daniel? Boa noite, Mazela. Boa noite, meus companheiros de programa. O prazer é todo meu, Mazela. Não quero você em cima do muro. Corporativismo com a classe não, hein, seu Daniel? Por favor, hein? Quero ver você... Não tem corporativismo, não. Tem a verdade dos fatos. Então, vamos ver se a sua verdade é a nossa verdade, Daniel. Vamos em frente aqui. Vamos começar, então, com o jogo de sábado, Botafogo 0, Internacional 2. Antes da opinião dos meus mosqueteiros e do nosso convidado, Marcos Penido, eu gostaria de saber de você, Daniel, o primeiro lance que teve o gol anulado do Botafogo. E a gente vai ilustrar para vocês aí quando você fala. Diga, Daniel. Para mim, num lance dificílimo, o Juan estava com o tronco à frente. E quando há um gol, pelas normas do encargo do VAR, é necessário revisar todos os gols, se teve alguma irregularidade, se teve algum impedimento. E realmente esse impedimento do Juan ocorreu na jogada um pouco antecessora ao gol do Botafogo. O gol, nessa ocasião, foi bem invalidado. Os meus mosqueteiros, mais o Penido, alguém contesta a imagem, contesta Daniel? Alguém quer falar alguma coisa? Eu aqui, Penido, rapidinho. Vai lá, rapidinho. Fala, Borges. Não é nem sobre o primeiro gol, é sobre o segundo gol, o anulado. Mas diga lá, vai lá no primeiro. Não, eu vou no primeiro para chegar no segundo, Borges. Fala, Serginho. Não, primeiro... Deixa eu falar então aqui. Espera aí, Borges. Então, eu queria primeiro abraçar o Penido, meu amigo de tantos anos, que vou tê-lo aqui. O que eu vejo, Mazela, nesse primeiro gol do Botafogo, realmente houve impedimento na jogada. Agora, se é uma unha, se é um ombro, se é um fio de cabelo, entendo a bronca da torcida do Botafogo. Mas houve impedimento, está dentro da lei. Aí eu concordo com o Pomeroy. O problema reside no segundo gol, na minha avaliação. Por quê? Primeiro que, para mim, aquela falta do jogador do Botafogo não aconteceu. E o lance foi muito retroativo, foi muito antes do gol alvinegro. Isso, para mim, na minha avaliação, é uma jogada de interpretação do árbitro. Ele não precisaria ficar escravo do VAR nessa condição. Aí, para mim, no segundo gol, realmente errou o árbitro por se esquivar da responsabilidade usando o VAR, sendo que nem falta houve, mas no primeiro tudo correto. Pelo menos é essa a maneira que eu vejo. O problema do VAR, o VAR é interessante. Ocorre que está vendo, é falha humana mais uma vez. Insatisfeito, o clube torcedor sempre vai estar, meu amigo. Primeiro o juiz era ladrão, agora o VAR é que é ladrão, né? Marcelo, só um detalhe. Os dois. Fala, Bosch. Só um detalhe, em relação a esse segundo gol, a árbitra que estava na televisão, a Nardini, disse o seguinte, que como o lance aconteceu muito depois, ela não
invalidaria o gol. E ela achou que também não foi falta. Então, o Sérgio Américo também disse que não foi falta, eu também achei que não foi falta. E aí, Pomeroy, tem que ter muito tempo, tem que ser próximo ao gol? Como é que é essa situação? Olha, Borges, durante a transmissão, eu achei que houve a infração. Agora, vou contar 2 lances idênticos com interpretações diferentes de comentaristas. A Nadine Schrambastos, que comentou o jogo ao vivo do Botafogo, disse que não achou falta, mas o erro do VAR realmente foi errôneo ter chamado o Thiago Duarte Peixoto, Exatamente. o senhor José da Rocha Filho, para revisar o que eu disse, né? E que o árbitro, na interpretação dele, não ocorreu. À noite, Mazella, Borges, eu fui assistir Sampaio Corrêa e Ponte Preta. Ocorreu um pênalti a favor da Ponte Preta, muito duvidoso, que ninguém dirimiu a dúvida, eu também achei que não houve. E no segundo lance, o jogador do Sampaio Corrêa atingiu com a mão o pescoço do jogador campineiro. O árbitro assinalou o pênalti. E o comentarista de arbitragem, Sandro Merahit, disse que houve o pênalti. Vocês observem, 2 comentaristas, 2 ex-árbitros, ela, assistente FIFA, ele, árbitro FIFA, dando interpretações diferentes e lances idênticos. É muito complicado. A tecnologia do vídeo só deverá ser usada para corrigir erros claros e incidentes não vistos pelos árbitros. E no caso do Thiago Duarte Peixoto, ele viu, não considerou falta e a intervenção do ato de vídeo foi errônea. Errônea. O Bocão vai falar, o Jorge vai falar. O Bocão e o Jorge vão falar. Eu queria a opinião do Penido, nosso convidado, mas pelo que eu estou percebendo, em vez de analisarmos os lances propriamente dito, eu acho que a gente poderia mudar o foco da discussão sobre, como o Daniel falou, sobre a utilização do VAR. Eu acho que a discussão vai ficar muito mais produtiva, porque está bem enrolado, né, Penido? Olha, Mazella, eu vou te dizer, há 2 dias que a gente só fala em VAR. Então o futebol está ficando para o VAR, que virou o assunto, a tal ponto que eu recebi uma sugestão de um amigo, para já que o VAR que decide tudo, o juiz de campo não decide nada, deixar lá o VAR, entendeu? Se tiver uma falta, sai um apito. Aí um raio laser indica onde foi a falta. Entendeu? E o VAR toma a decisão, porque os juízes não estão tomando as decisões. Eles estão deixando para o VAR decidir. Isso é completamente errado. Eu sei que o VAR é uma evolução que a gente tem que respeitar, mas não pode levar 4 minutos, 5 minutos para decidir um lance e os juízes estarem sempre deixando para o VAR decidir. Está errado isso. Tem que ter, no mínimo, um limite de tempo. Na minha opinião, para você poder tomar a decisão, porque esfria quem faz o gol, anima quem sofreu o gol. Tá muito errado isso aí para mim. Então, pelo que eu estou percebendo, Bocão e Jorge Ramos, o problema é a aplicação do VAR, porque está uma lambança, está todo mundo, os árbitros de campo, seja FIFA ou não FIFA, se escorando na arbitragem, tirando da reta a hora de decidir. É um absurdo isso. E quem está lá é ser humano, então, factível de erro também. E o que você pode dizer, Jorge? Olha, eu trabalhei no jogo do Vasco da Gama. Eu acho que o VAR ele é como se fosse um remédio. Se você usa o remédio em dose excessiva, você mata o paciente, ele vira veneno. E o VAR está virando esse veneno, porque o árbitro perdeu completamente no jogo, principalmente esse jogo do Vasco. E outra coisa, cria um aspecto psicológico dos jogadores. Os jogadores do Santos, por exemplo, ficaram desmotivados por causa da atuação do VAR. Então é isso, eu acho que o VAR é importante, está levando muito tempo. 9 minutos teve o acréscimo de um jogo, nesse jogo no primeiro tempo, 7 minutos no segundo tempo de acréscimo. Então é isso, o VAR pode ser utilizado, mas ele está sendo mal utilizado, está virando veneno e está virando a ditadura do VAR no futebol. Mazella.
Fala, Bocão, Marcelo, o que você quer dizer só, pela... Marcelo, Pois não. mas é um detalhe só. O problema está sendo nas instruções que estão passando para os árbitros. Aí é que devemos checar as informações passadas aos árbitros para trabalhar com os árbitros de vídeo. Vamos voltar a esse assunto que é interessante. Fala, Bocão. Mas eu vou fazer um pequeno desabafo, não quero que interpretem mal meus companheiros, principalmente pessoas capacitadíssimas que aqui se encontram, né? Eu acho que o árbitro de vídeo ele virou muleta para os árbitros, não está sendo mais, não acabou a interpretação do árbitro. Eu sempre fui contra o VAR, porque o VAR, os árbitros, para mim, teriam que viver só em função da arbitragem, não ter empregos paralelos, se profissionalizarem para serem ainda mais profissionais no que exercem. Evidentemente que acabamos com a essência do futebol. Erros pequenos, eu acho que deixou agora é blusa, os jogadores ficam 4 minutos, eles voltam totalmente pilhados, que é ruim para o futebol, quando se espera 4 minutos para resolver uma situação. Eu não quero justificar a derrota do Botafogo, que o Botafogo jogou muito mal. A torcida do Botafogo tem razão em reclamar de elencos mal formados, mais administrações, títulos não conquistados. Mas o que faz com o Botafogo há mais de 20 anos é sacanagem. Existe uma raiva coletiva e generalizada, tirando os meus companheiros aqui e outros tantos, evidentemente, na intenção da destruição da imagem da história do Botafogo. Isso é fato, já há muito tempo vem acontecendo isso. Não sei o que acontece isso. O futebol parece que começou em 2000 e a imprensa parece que não gosta da história que o Botafogo construiu, dos 3 primeiros títulos do Botafogo com a seleção brasileira. Então tem que ter um pouco mais de respeito com o Botafogo. Todo final de semana a gente fala do Botafogo aqui. Não chama o VAR interfere de uma forma errada. Então tem que ter um pouco mais de cuidado com isso. Estão acabando com o futebol. Futebol não é isso. A gente está refém de várias coisas que estão acontecendo no futebol. Nós vimos um Santos e o Flamengo ontem, 8 minutos parados para saber se a manga do cara estava... Isso é um absurdo. Olha só, eu quero continuar, mas aprofundar, para ficar mais com o Penido, com o Sérgio, com o Jorge, com o Bosch, com você, e principalmente com o Daniel, é a aplicação do VAR. Porque eu também não entendo 4 caras para ficar sentado, mais custo, para não resolverem porcaria nenhuma, senta um busanfã na cadeira lá e demora... Deixa o árbitro de vídeo. Quem vai apitar é o árbitro de vídeo. Peraí, aí então é complicado. E o Daniel levantou uma questão que o problema é a má orientação. A má orientação é da Comissão de Arbitragem do Brasil ou vem de cima da FIFA? Daniel? Eu acho que creio que seja aqui do país. Porque você vê, a tecnologia ela é boa, mas também é falha. Eu tive assistindo o jogo entre Sheffield United e Leeds United, a bola entrou pela televisão e o relógio do árbitro não apitou configurando o tempo. E acabou prejudicando o Sheffield United, que o jogo acabou 0-0 e tirou 2 preciosos pontos da equipe. E depois a empresa de tecnologia confirmou o erro da tecnologia naquele jogo. Quantas vezes eu assisti jogos do campeonato inglês em que o árbitro tomou uma decisão, foi chamado pelo árbitro de vídeo e manteve a sua decisão. E a decisão mantida pelo árbitro foi errônea. Ele assumiu os ônus e os bônus da sua decisão. Eu acho que está havendo, como o nosso Bocão falou, o árbitro está precisando sempre de uma muleta para definir esse tipo de situação. E isso está se tornando muito chato. Os jogos na Europa não estão sendo transcorridos como estão sendo no Brasil. E uma outra coisa que muita gente não comentou. Perfeito. 3 jogos seguidos do Botafogo, 3 arbitragens paulistas. Não é que seja ruim, mas faltou bom senso à comissão de arbitragem da CBF. Botafogo e Atlético Mineiro. Houve uma mão do jogador do Atlético Mineiro, o árbitro não deu, a bola seguiu, bateu na mão do jogador do Botafogo e acabou o gol. O gol foi bem validado, mas teria que voltar para dar a infração do jogador mineiro. Botafogo e Paraná. Perfeito. O gol do Paraná foi com a mão. Bateu na mão e foi o gol. Não tinha ato de vídeo na Copa do Brasil. Ato Vinícius Fula. E agora, no sábado, Thiago Duarte Peixoto anulou 2 tentos com auxílio do ato de vídeo.
o José Rocha da Silva Filho. É um Bom, problema. vamos tentar apressar os comentários para dar mais dinamismo ao programa. Vamos agitar mais e opinião direta. Fala, Sérgio. Fala, Sérgio. Não, rapidamente. Flamengo e Santos, por exemplo. O Santos foi prejudicado. Mas por quê? Porque houve essa demora excessiva para a resolução daqueles que compõem o VAR. As duas infrações, a meu juízo, os colegas podem discordar, realmente os gols foram bem anulados. Mas houve uma demora enorme. Então, o que eu penso, Mazella? Os árbitros, o Pomerol pode confirmar, eles precisam estar melhor preparados para as partidas. Demonstram justamente insegurança nessa dependência do VAR. E aqueles que trabalham no VAR também precisam ser melhor treinados. Porque as infrações, na sua grande maioria, realmente aconteceram. Mas eles já não eram preparados. Agora, muito menos. É verdade. Fala, Penido. Não, eu só acho o seguinte, eu não entendo, porque quando eu vejo jogos na Europa, a decisão é tomada quase que em menos de um minuto. Já se resolveu, já se bateu o martelo. Aqui eu não sei o que eles tanto discutem lá em cima, porque 4, 5 minutos é impossível, acaba com tudo. Quer saber uma vergonha? Eu acho uma palhaçada isso. O negócio é o seguinte, a aplicação do VAR é que está sendo mal feita. E o esporte que é mais dinâmico, que é mais tenta se aprimorar é o voleibol, Jorge Ramos. E você vê lá, o cara, quando tem dúvida, tem direito por set a 2 chamadas de VAR, vamos colocar assim. O futebol Amazônia, a gente não sabe a intenção de um árbitro de VAR, porque terminou, como o Daniel falou, uma jogada lá atrás, o cara chama. No outro jogo, com outra camisa, o cara não chama. É complicado. Eu acho que é um pouco de idoneidade também de quem apita, ou capacidade, vamos colocar assim, de capacidade intelectual e técnica, porque as duas coisas, na minha opinião, andam juntas. O que você tem a dizer, Jorge, sobre esse negócio do VAR de tentar ajustar melhor? Eu concordo com o Pomerol, são critérios diferentes, são jogadas iguais para critérios diferentes. Isso é muito ruim. O tempo em demasia, você levar 9 minutos, 10 minutos de um jogo para decidir. E outra coisa, você tem competição, jogo que tem VAR e jogo que não tem VAR. Ou seja, tem 2 pesos e 2 medidas. É um outro erro também. A competição ou tem ou não tem, porque são critérios diferentes. Mas, Jorge, no Campeonato Brasileiro todos os jogos têm. Numa outra competição, nenhum tem. Quer dizer, então o critério está sendo igual. Não mudou Copa do Brasil. Não. Vai ter. Carioca teve jogo vai ter. Teve. Ah, sim. Aí sim. E jogo que não teve VAR. Que não tem VAR. Fala Jorge. Perdão, o Carlos Bosch. Não, só um detalhe. Eu concordo. Eu acho que a questão é o que o Daniel falou em relação à questão do mau treinamento, do árbitro de vídeo chamando demais. Agora, achar que é complô contra um time de futebol, isso é um absurdo. É a gente achar que a gente está vindo aqui na Terra para brincar. Nós estamos na Terra para viver. Deixa eu fazer uma pergunta. Você e Bocão estão insinuando que o cara está jogando contra o Botafogo, não. O Botafogo tem a reclamar os 3 jogos. Mas outros clubes têm. Outros clubes também têm. O Internacional de Porto Alegre foi prejudicado no jogo contra o Fluminense. O Internacional foi prejudicado no jogo contra o Fluminense porque teve uma mão lá em cima. No jogo do Fluminense, o segundo foi lá, mas foi mão por causa da determinação da FIFA. Então, eu acho que chegar a esse ponto é achar que nós estamos aqui de brincadeira. Então, eu vou fazer uma pergunta para todos aí. Mais ou menos. Mazella, só um detalhe, Mazella, só para dizer. Baseado até no que o Bosch falou, rapidinho. O que acontece? Não estou falando que é o Botafogo. Mas sempre os clubes de futebol, Flamengo, Vasco, Botafogo, Arimateia, o Bambala, usaram arbitragem para encobrir os seus problemas internos, seja eles quais forem, até de elenco. Então agora que não se jogue também para cima do VAR e da arbitragem, a incompetência de diretorias de fazer time. Repito, não estou especificando Botafogo, pode ser com qualquer um, apesar de todos os problemas que a gente sabe que está vendo com o VAR.
Bom, pô, fechou, né, Jorge? Né, Jorge? Acabou, Jorge, acabou. Olha para mim, Jorginho. Acabou. Estamos estourando o tempo aqui no segundo bloco. Falamos, a verdade, a conclusão é uma só. Que os árbitros se escoram no VAR. Depois do jogo, eles poderiam vir a público se explicar e não se explicam. Todo mundo dá entrevista, porque os bonitões não dão entrevista. Né? Agora, para fechar, para não estourar, para o Bira não ficar nervoso. A história do futebol mostra, tem picareta no jornalismo, tem picareta na política, tem médico picareta, tem picareta em tudo que é lugar. E na arbitragem, acho que também não é diferente, e a história mostra que tivemos vários árbitros picaretas. O VAR até agora, na nossa opinião, pelo que eu senti, está sendo muito mal aplicado, tem que melhorar, e essa é a conclusão que a gente chega no final do segundo bloco. Já a reta final do nosso Max Sport, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta aqui na TV Max com o Max Sport e a nossa reta final. O segundo bloco pegou fogo. VAR, só está dando problema. Todo mundo irritado e os juízes segurando a onda no VAR. Ninguém botando o apito na boca com mais. Vamos ver se melhora daqui para frente. É o nosso Max Sport com apoio de Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Costa Azul Supermercados. ACM. Mais que uma academia, RenTV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E Ximeninho, restaurante Oi Ximeninho, com a gente aqui, 6 endereços, a sua escolha, na Lapa e na Glória. Valeu, Red, valeu, Ximene, juntos, que bom. Olha só, na reta final com meus mosqueteiros, chegando o nosso Carlos Borges, Jorge Ramos, Sérgio Américo, e o Otávio Bocão dando tchauzinho. Daqui a pouco tem um jabá do Bocão no finalzinho. Com a presença hoje ilustre do nosso querido Marcos Penido, um dos mais respeitados jornalistas do Rio e do Brasil com a gente aqui. E também Daniel Pomeroy, essa figura querida, essa figura realmente bacana, falando de arbitragem, falando sobre as coisas do futebol. Bom, na reta final, eu quero fazer uma projeção agora da rodada que começa amanhã, Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, a idade chega, tem que botar o óculos, senão não... Depois de Fluminense 2, Vasco 1, Botafogo 0, Internacional 2, Flamengo 1, Santos 0, dos problemas do VAR, tudo isso, em relação a amanhã. Amanhã tem Fluminense e Atlético Goianiense no Rio, Botafogo Curitiba no Rio, Bahia e Flamengo em Salvador, Santos e Vasco em Santos. Primeiro jogo, Fluminense e Goiás. Eu quero a opinião dos meus amigos, Fluminense e Goiás, Fluminense Atlético Goianiense, time de Goiás. Fluminense há muito tempo não tinha 3 vitórias consecutivas e o time está crescendo. E eu que sou um crítico feroz, estou começando a me render, mas ainda espero esperar um pouquinho mais. O que você espera, Sérgio Américo, de Fluminense e Atlético Goianiense, já que o Fluminense é o 4º colocado com 10 pontos, o Vasco é o 3º com 10, Flamengo o 9º com 9 e o Botafogo é o 15º com 6. O que você espera de Fluminense e Atlético Goianiense? Olha, salvo se houver uma tragédia, Fluminense é amplo favorito e deve passar pelo Atlético de Goiás. O Atlético de Goiás vem de uma série de resultados negativos. Fluminense é um time bem melhor em relação ao Atlético de Goiás. A gente sabe, futebol é aquela coisa. Às vezes o mais fraco vence o mais forte. Mas em condições normais de temperatura e pressão, Fluminense deve conquistar o resultado. Como você disse, Mazela, o Fluminense está crescendo na competição. Você pensa assim, Marcos Penido? Eu penso sim. Eu acho que o Fluminense é um adversário bom para o Fluminense, que ele está crescendo e ele tem a chance de conseguir mais uma vitória. É um time que está subindo e está mostrando qualidades. Apenas faço a ressalva que é um elenco que eu acho muito enxuto. Então, o campeonato é longo, talvez caia com a ausência de algumas peças. Mas é um time promissor e vem fazendo um trabalho muito direitinho, o Odair Helma. Olha só, eu sou
Eu e o Odair até agora não chegamos à conclusão. Meu querido amigo Daniel Pomeroy, quem apita Fluminense e Atlético Goianiense? Marielson Alves Silva, da Bahia. O que você pode falar desse simpático Marielson? Esse foi o ato que o Botafogo reclama muito dele pela aquela não marcação do pênalti sobre o Bruno Nazário no jogo com Fortaleza no Ceará. É um bom ato. Você até trabalhou na final do Campeonato Baiano, mas não é um ato de primeira linha. É um ato bom e esperemos que num jogo teoricamente um pouco tranquilo ele tenha uma excelente atuação. Fluminense passa fácil, seu Carlos Borges. Passa fácil e escute o que o senhor Marcos Penido falou. Tá certo? O time do Fluminense é bom, sim. É bom, sim, porque ninguém vence 4 partidas seguidas. Se vencer o Atlético Goianiense vai vencer 4 partidas seguidas sem ser bom. Ai, meu Deus, você me provocar, né, Cadodair? Eu acho que você tem condições de render mais e agora está começando a acertar. Vou queimar minha língua, mas vou queimar minha língua, Jorge Ramos, de forma feliz, viu? Fluminense passa fácil pelo Atlético Goianiense, que o grande feito até agora no campeonato foi golear o Flamengo 3-0. Eu acho que passar fácil não passa. O Fluminense está em ascensão, está num momento muito bom, o Nenê, jogador que comanda com 39 anos, uma forma física boa, técnica, todo mundo sabe que ele tem. E essa questão do Odair Helma, o Odair Helma fez um bom trabalho no Campeonato Carioca, ele criou situações difíceis para o Flamengo, mas o Flamengo tem um time melhor, né? Um time com ele. Eu acho que passa facilmente. Você com seu equilíbrio, Otávio Bocão. Eu acho que a nível de motivação, o Fluminense é favorito, sim. Então, está fazendo um trabalho bom. O Odair já vinha fazendo no Internacional. Eu acho que a nossa cultura não permite a continuidade de um treinador para que ele possa mostrar trabalho. E o Fluminense tem essa mescla de jogadores jovens com jogadores mais velhos, no caso, mais experientes, tá dando certo, porque acaba se tornando um time intenso, com qualidade de passe. Então, o treinador tem as movimentações para dar para os jogadores, movimentações táticas, variações táticas, e os jogadores têm que responder em campo. Está acontecendo isso com o Fluminense. Bom, eu continuo com minhas críticas. Eu acho que o Fluminense pode render mais. Eu acho o lado esquerdo do Fluminense horroroso, com o Egídio, muito fraco. O Marcos Paulo jogou 20 minutos bem no jogo de sábado. O time rendeu, depois começou de novo a achar que, enfim, a garota alterna bons e maus momentos. O Yuri, que eu critico muito, que só passa para o lado e para trás, começou a aparecer. Mas vamos aguardar. Eu posso queimar a liga, mas eu acho que o Fluminense ainda pode render e dar mais segurança para a sua torcida no que está apresentando. Mas, de qualquer maneira, o início de campeonato maravilhoso, 6 rodadas, 10 pontos, 50% praticamente, né? 6 vezes 3, 18, está com 10 pontos, 9-10, então. Vamos aguardar e o Mazelão, com certeza, vai queimar a língua com a maior alegria do mundo. Fala, Bocão! O Odair Helma quer fazer um comentário sobre você agora. Vai me esculhambar! Esse jornalista é horroroso! Esse jornalista não sabe nada! Tira esse cara! Eu, humildemente, vou ouvir. Vou tomar bronca, fui sacaneado porque eu dei mole. Dei mole, nego deita e rola. Fala, Bocão! Não, criou-se uma expectativa muito grande que o Botafogo pudesse ganhar do Internacional depois daquela vitória contra o Atlético Mineiro, que é um jogo de mais motivação. E o Botafogo não conseguiu, jogou mal, fim do segundo tempo até um pouco melhor, mas agora tem que ganhar do Coritiba, porque tem um jogo a menos, tem 6 pontos, está em 15º, mas tem um jogo a menos dos demais, né? O jogo contra o Bahia, que será na próxima semana. Eu acho que o Botafogo pode ser favorito. Agora, desde que os jogadores, é aquilo que eu falo, tem que responder o que o Paulo Autori passa. O Botafogo tem que ser um pouco mais intenso. Eu tenho algumas restrições à preparação física do Botafogo, já há bastante tempo. Agora, Borges, ele está elogiando o Autori. Ele, que nem eu, que critica o Odair, ele critica o Autori agora, tá vendo? Ele está criticando o Borges, tá vendo? Está elogiando mas as pessoas evoluem, né? As pessoas evoluem. Ele evoluiu como treinador. Você sabe que o Botafogo vai ganhar fácil esse jogo? Porque o Gatito... Você vai narrar no 94? Não, porque o Gatito chutou o VAR, não vai ter VAR. Não vai ter VAR, o VAR quebrou, pô, o cara chutou. Então, sem VAR vai ficar mole. Botafogo vai ganhar. Penido, você é alvinegro, né, Penido?
Eu sou Botafogo. Eu acho que esses jogos, o Coritiba e o Bahia, que o Bocão falou aí, vão definir o que o Botafogo quer na competição. Ou ele vai brigar para ficar ali no grupo do meio, do 10º para baixo, ou vai dar a cara de que vai disputar para não cair. Então ele tem a obrigação de vencer esses 2 jogos para pegar um embalo bom, senão a coisa vai ficar complicada, porque salário não entra, começa a derrota, começa a pressão, aí um vai para aqui, o outro vem para ali, e aí degringola. Então tem que aproveitar e fazer esses pontos aí para dar um salto na tabela, ganhar ânimo, e aí a coisa pode embalar, porque vem aí o Calu. Tá certo, então. Seriam 12 pontos, 6 pontos Curitiba e Bahia. Ô, Daniel, quem apita esse jogo, hein, Daniel? O jovem ato de Minas Gerais, que a Federação Mineira espera que ele possa alcançar o quadro da FIFA. Felipe da Silva Fernandes tem tido excelentes atuações na temporada. E cadê seu amigo Ricardo Marcos Ribeiro? Tá bem ele, não? Tá com ato de vida essa semana. Legal. Mazela, posso falar do Botafogo? Se você quiser falar, você fala agora. Não precisa nem levantar o dedinho, eu tenho que fazer um giro para chegar em você, Serginho. Fala. Não, beleza, porque eu gosto do Botafogo. O Bocão acha que não, mas eu gosto do Botafogo. Falar do Botafogo me dá muita alegria. Agora, Serginho, sobre esse jogo com o Curitiba... Serginho, pelo amor de Deus, não vai falar que você cobriu 14 anos do Botafogo, não sei o que. Para com isso, hein? Para com isso, Serginho. Isso o Brasil todo sabe, não preciso mais falar. O Brasil todo sabe, não preciso mais falar. Mas deixa eu te dizer. Brincadeira. Não, claro, você pode brincar a hora que você quiser. Amigo Mazela, amigos da TV Max, eu acho que esse jogo Botafogo-Curitiba reúne equilíbrio de forças, porque o Curitiba está subindo, enquanto que o Botafogo está ali tentando se reerguer novamente. Agora, eu tenho uma preocupação com o Botafogo. O que está acontecendo com o Honda? Ele foi, inclusive, poupado desse jogo com o Inter, talvez por causa da preparação física. Ele tem demonstrado um futebol burocrático, de toque para o lado, parece que não encontrou a posição dele no meio de campo. Ele está meio macambúzio, o Honda. O que está acontecendo com ele? E esse comprido, esse atacante, é Juan, né, que chama, né? Esse atacante comprido do Botafogo, esse cara é muito Pedro ruim. Raul. Até agora não me... Pedro Raul. Pedro Raul, desculpe. Perdão, obrigado, Bocão. Esse Pedro Raul, até agora não me convenceu também. Tem que mostrar mais futebol. Fala, Jorginho, você que é o ponto de equilíbrio do programa, Jorge. De uma certa forma, eu concordo com todos os comentários. Agora, uma coisa muito estranha, e eu vou no comentário do Bocão, alguns jogadores estão muito abaixo do que se espera deles. O Pedro Raul é um jogador assim, o próprio Bruno Nazário caiu muito de produção, os laterais estão muito fracos. Eu ali destaco o Benevenuto, que para mim é um jogador que merece até uma chance já na seleção brasileira. Agora, o Botafogo está no momento de ganhar, porque senão vai para a zona do rebaixamento. E o Paulo Autuori, acho que ele inventa um pouco. Todo jogo ele muda muito, faz sistema de 3-5-2, 3-6-1. Isso, acho que até por esse motivo que o Honda não encontrou esse caminho que o Sérgio Américo citou. Então o Botafogo está no momento decisivo. Precisa ganhar do Coritiba, acho que vai ganhar, tem time para ganhar, mas é um jogo, vamos dizer assim, chave para o Botafogo conseguir uma melhor posição na tabela, Mazela. Foi que falou o Penido, foi que falou o Serginho. Ô Daniel, você com esse seu coração que brilha como uma estrela, o que você acha desse jogo? Eu acho que o Botafogo vai ganhar. Ele não acha nada, ele congelou. Vou torcer para o time do Rio de Janeiro, porque assim apaga um pouco o fogo da diretoria do Botafogo e dos torcedores. Então vamos torcer para o Botafogo ganhar, porque os times do Rio de Janeiro precisam ficar nas primeiras colocações. Meu querido Daniel Vanderlei. Motivação para a Libertadores. Legal, Daniel. Bacana, Daniel. Olha só, Bahia e Flamengo, terceiro jogo da quarta-feira envolvendo os cariocas. Como o Fluminense em casa, Botafogo em casa, o Flamengo joga fora em Salvador. Bahia alternando bons e maus momentos. O que você espera, Borges? Eu acho o seguinte, vamos voltar ao JJ. O JJ teve o Bahia e Flamengo, o Bahia deu de 3-0, não foi?
Então Sim, agora é a vez do Flamengo de estar de 3-0. O Domi vai começar a voar no comando técnico do Flamengo. Meu Deus do céu. Fala você, Sérgio Américo. Diante do Santos, independentemente de toda essa bolha do VAR, o Flamengo mostrou progressos. Ainda não é o time do ano passado. E diferentemente do que se esperava, o técnico espanhol, ele está mexendo no time, mudando a escalação. Ele diz que vai fazer rodízio. E isso certamente vai acontecer amanhã na Bahia. De qualquer forma, a vitória diante do Santos diminuiu a pressão em cima do time e em cima do treinador. Então, a expectativa é boa para o jogo diante do Bahia. Agora, o torcedor tem que entender. O técnico espanhol do Flamengo está mudando. Não é mais o time do Jorge Jesus. O esquema é completamente diferente. Ô Marcos Penido, pela tua experiência, você acha que esse treinador vai dar certo, não vai dar certo? O que você pode dizer? Eu não gosto muito dele, não, Mazela. Eu acho que ele não foi hábil. Ele tinha que chegar a manter o que estava dando certo e aos pouquinhos vai mudando, colocando. Mas não sair mudando igual, sei lá, na velocidade que ele fez, porque os jogadores não pegam assim de primeira. Tanto que eu acho que contra o Bahia, lá na Bahia, vai ter problemas. Eu acho que vai dar empate esse jogo. Eu continuo com a minha opinião. O Flamengo não é time para testar treinador. O treinador tem que chegar pronto. Essa é a minha opinião. Eu continuo mantendo. Diz que esse cara não vai dar certo. O Flamengo vai fazer uma campanha, na minha opinião, independente, um time muito legal, não na altura que o time do Flamengo tem. Daniel, quem apita esse jogo, hein, Dani? Otávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. É irmão do Wilton Pereira Sampaio e tem tido boas atuações no Campeonato Brasileiro. Tomara que prossiga nesse mesmo ritmo. O Wilton foi que apitou o jogo do Flamengo, não é isso? Isso, com o Santos. Eu acho esse árbitro da FIFA, mas eu acho ele não nível FIFA. Se bem que ser da FIFA não quer dizer nada. O cara pode ser da FIFA e é ruim pra burro. Eu acho que o Wilton, inclusive, deve ser o árbitro que eu ouvi dizer que pode ser indicado para a próxima Copa do Mundo. É isso, Daniel? Esse Wilton Pereira Sampaio. Na pré-convocação, tanto ele como o Rafael Claus foram pré-selecionados para a Copa do Mundo de 22 no Catar. Eu não gosto dele como árbitro. Pode ser um cara legal, participar com a gente, mas como árbitro eu não gosto dele. Como também ele pode falar, Mazela, você também não gosta como jornalista, é o direito que ele tem, mas eu não acho ele um grande árbitro, não. Fala, Jorge, o Flamengo apronta ou será aprontado na Bahia? Eu acho que o Flamengo está em evolução. O Domenic é um técnico que também está se adaptando. O Flamengo tem um bom elenco, mas o Bahia lá é muito difícil. Eu acho que esse jogo é um jogo muito equilibrado e se eu fosse que arriscar um empate, um resultado, eu diria que vai ser empate essa partida. Vamos ver. E você, Bocão, o que você acha o Flamengo do Domenic, Domenoc? O que você acha do trabalho dele e se o Flamengo se dá bem amanhã? Mazela, primeiro que é muito cedo para falar, tem uma previsibilidade do trabalho do cara que acabou de chegar em uma semana, 2 semanas, não dá para fazer. Se tem uma noção de que vai ser o Flamengo daqui para frente. Na realidade, tecnicamente, o Flamengo está muito aquém do time de 2019, até pelas mexidas. Tecnicamente, muito abaixo, jogadores mal preparados fisicamente. Eu acho que o Flamengo vai ter dificuldade. Agora, o Flamengo não está acostumado a sofrer, e vai sofrer esse ano. Tá? Isso aí, a indicação já foi contra o Santos e outras partidas anteriores. O Flamengo talvez não merecesse a vitória ontem. O Santos foi muito melhor do que o Flamengo. O Flamengo teve algumas oportunidades, esquece o VAR, não vou falar do VAR. Não sei se o Wilton também. Eu estou nessa linha do Mazela, também não gosto muito desse Wilton, não. Mas o Flamengo vai sofrer esse ano. Tá certo, então. E vai sofrer amanhã contra o Bahia. É para fechar o programa, né, Jorge? Só ajeitando o cabelo, Jorge, para fechar o programa. Ah, meu Deus do céu. Fechando o último Carioca em ação na quarta-feira, todos os cariocas jogando na quarta-feira, conhecido como amanhã, portanto. Nós estamos analisando o que poderá acontecer. Depois vocês cobrem a gente. Pô, falaram só besteira, erraram tudo, acertaram, quero ver. O Vascão pintando no pedaço, o Vascão jogando contra o Santos. Olha o Santos de novo. Depois do Flamengo lá na Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira, para quem não sabe, a vila famosa, a Vila de Pelé. Eu começo com você, Bocão. Eu acho que o Santos é muito favorito. Primeiramente, se fizer o jogo que fez contra o Flamengo ontem.
e não tiver interferência do VAR. Mentira. Mas eu acho que o Santos é favorito. Pô, mas você acha que o Vasco seria tão, ô Jorge Ramos, em cima do que o Bocão falou, o Vasco, até na classificação, está melhor que o Flamengo, vai ser presa mais fácil? Não, eu discordo aí do Bocão nesse momento. Eu acho que o Vasco é melhor que o Santos. Eu acho que o Vasco tem tudo para vencer essa partida. É claro que todo jogo tem uma dinâmica diferente. Às vezes uma bola vadia e tal. Mas o Vasco é melhor que o Santos. O Cuca está acertando o Santos. O Vasco já está mais acertado pelo Ramon. Para mim, vai dar Vasco. Eu acho o time do Santos bem feinho. Tirando o Marinho, o Soteldo, aquele outro careca do meio de campo lá, tá mal, aquele camisa 7, tá mal para burro, mas enfim. Oi? Sanches. É Sanches, isso mesmo. Eu acho o time do Santos, aquele lateral esquerdo horroroso, é complicado. Daniel, quem é o irresponsável pelo jogo de amanhã? Vai ser o árbitro Barriga Verde de Santa Catarina, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Um árbitro com altos e baixos, mas vem bem nesse campeonato. O que você está segurando, Daniel? É um leque. Na faixa do Brasil, para dar tudo certo pelo VAR. O próximo programa você bota na testa. Você bota na testa a faixa aqui, vai ser um sucesso. Você está vendo, Peninha, do nosso Daniel Pomeroy? Você que trabalhou, fez muita cobertura do Pomeroy em jogo, deu muita nota baixa por Pomeroy? Não, o Pomeroy é um sujeito muito bom, um bom árbitro, uma pessoa séria. Deveríamos ter mais Pomeróis apitando. Depois dessa rasgação de seda toda, o Penido, o que você espera do jogo de amanhã envolvendo o nosso Vascão contra o Peixe? Olha, eu sou fã do Cuca, acho que ele está começando a dar um jeito lá no Santos. Mas é como você diz, o Vasco está bem armado pelo Ramon. Então é briga de cachorro grande, voa no empate também. Serginho, você com seu equilíbrio, com a sua visão diferenciada de certas pessoas aqui no programa, diferenciado, então os caras que viajam, gostam de provocar e ficar falando coisas que não tem nada a ver no programa, o que você espera de Vasco da Gama e Santos num estádio que você foi muitas vezes? Nossa Senhora, quantos jogos eu fiz na Vila Belmiro. Aliás, eu estava naquele jogo histórico do 5-4, Flamengo no Santos, na Vila, com o Ronaldinho Gaúcho e o Neymar arrebentando. Mas sobre Vasco e Santos, amanhã na Vila Famosa, eu já vejo que o Vasco vai ter sérias dificuldades nessa partida diante do Santos. Concordo com o meu amigo Penido, o Cuca está dando jeito. Ele não tem o material humano à disposição tão bom assim, mas ele está dando um jeito. Diante do Flamengo já se viu isso. Então, acho que o Vasco vai ter dificuldade para vencer, vai ser complicado. Acho que o empate é mais acomodado para o time do Vasco, que houve toda uma euforia da torcida vascaína, o time está harmonizado, aquela coisa toda, mas é um time tecnicamente ainda que carece de muitos reforços que não vão vir. Então, eu acho que se o Vasco empatar diante do Santos, vai ser um grande resultado. O Marcos Penido, muito obrigado pela presença, espero que você tenha gostado. Você é sempre inteligente, com boas colocações. Foi um prazer enorme tê-lo com a gente aqui no nosso Max Sport, viu, meu amigo? Obrigado, Marcela, foi uma honra enorme estar aqui com tantos companheiros queridos, que até hoje eu acompanho. Você, colega maravilhoso, esse tricolor de coração. Então, sempre que você precisar, conte comigo, que você é 10 e o programa está representado por vários craques. Parabéns a todos, um grande abraço, muito obrigado e a todos os espectadores. Valeu, então. Um beijo para você, meu querido Marcos Penido. No próximo programa, o Penido você vai acertar a câmera. Com certeza ele vai acertar a câmera no próximo programa. Penido, um beijo, obrigado pelo carinho, obrigado por sua presença, ilustrando e dando aquele peso ao nosso programa. Daniel, um beijo carinhoso para você, mande um beijo para a Malu. Você hoje estava impossível, até suas pernas apareceram no programa. Sérgio Américo, parabéns, é o novo galã, magrinho, está cada vez melhor cuidando da saúde. Jorge, hoje você voltou já eliminei 9 quilos do programa. É verdade. Bocão, como sempre, morando no meu coração, sendo um cara sensacional. E você, Carlos Borges, sempre querendo tumultuar, fazendo gracinha. Mas eu adoro você também. Um beijo a todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência.
terça-feira que vem. Mas obrigado, Daniel Vanderlei. Sem você, nada disso seria possível e com certeza o Vira vai ter problema para passar de tesoura. Mas ele dá um jeito lá. Obrigado pelo carinho. Semana que vem estaremos juntos com mais um Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Tchau, boa noite.